Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um programa Papo Certo, inédito para você. Olá, de segunda a sexta, neste mesmo horário, estamos aqui trazendo muito conhecimento e esclarecimento sobre empreendedorismo, política e diversas áreas do direito. E o tema de hoje é descontos indevidos nos benefícios previdenciários. Quem vai estar trazendo aqui informações, conhecimento para nós é a doutora Graciela Tiffense. Muito obrigado pela presença no Papo Certo, doutora. Olá, boa noite a todos. Fico muito feliz e agradeço ao convite para trazer esclarecimentos sobre esse tema tão importante que são os descontos nos benefícios previdenciários. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso programa Papo Certo. E você aí que já está nos assistindo, aproveite para participar. O programa ele é interativo, através do telefone que aparece aí na tela, 3029 8080. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Viram como foi bem rapidinho? Eu quero aproveitar e te lembrar que o Papo Certo também é transmitido pelos principais canais digitais, o 521 da NET, claro, 513 da Vivo. Doutora Graciela Tiffense, explique para nós o que é o benefício do salário maternidade, por favor. Bom, o benefício do salário maternidade, ele foi criado justamente para amparar aquela mãe e aquela família que está recebendo um novo membro e que precisa se afastar das suas atividades para se dedicar a esse momento tão especial. Ele é um benefício que ele é concedido à mãe quando do nascimento da criança, quando ocorre um aborto não criminoso ou então em casos de adoção ou guarda judicial de crianças de até 12 anos de idade. Essa idade, apesar da legislação prever a limitação dos 12 anos, ela é amplamente discutida nos tribunais e o TRF, que é aqui da nossa região, entende que é possível ampliar essa idade com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós vamos estar trazendo aqui para o pessoal de casa, ponto a ponto, né, dos salários maternidades. Mas eu quero te perguntar, quem faz este pagamento para o trabalhador? Bom, existem mais de um tipo de situação. Se a beneficiária do salário maternidade, ela possui carteira assinada, esse benefício é pago diretamente pela empresa a qual ela é vinculada. No caso de empregada doméstica, contribuinte individual, contribuinte autônomo, empresários ou então trabalhador rural, esse benefício é pago diretamente pelo INSS. E o pedido, ele é muito simples de ser feito. Exatamente, eu queria perguntar como é que faz o pedido, então, do benefício, doutora? Bom, na empresa, basta que o funcionário encaminhe o comprovante, né, a certidão de nascimento da criança e a empresa se responsabiliza pela concessão desse benefício. Já perante o INSS, o benefício ele pode ser solicitado através do número 135, que é a central de atendimento do INSS, através do site ou então pelo aplicativo Meu INSS. A solicitação, como eu disse, ela é muito simples e exige
cópia de um documento pessoal do responsável pela criança, geralmente a mãe, cópia da certidão de nascimento e um comprovante de residência. Exceto, claro, nos casos em que tiver guarda judicial ou adoção da criança de até 12 anos, em que será necessário apresentar esses documentos judiciais concedidos pela vara e aí, então, para embasar o pedido. Pode continuar. Essa facilidade hoje que se tem da solicitação por telefone e online trouxe muitas facilidades, não é mesmo, doutora? Isso agilizou os processos de concessão, não? Sim, agilizou muito. O meu INSS, né? O meu INSS é um aplicativo que tem muita informação, ele é muito útil para o segurado, porque ali ele consegue ver extrato do benefício, histórico de pagamentos, histórico de contratos, é possível analisar e acompanhar os descontos que a pessoa sofre e também, além de fazer todos os pedidos, acompanhar o deferimento dos pedidos administrativos. Basta ter a senha do GovBR e a pessoa já tem acesso ao meu INSS. O acesso também é por essa senha e esse cadastro único que foi criado pelo governo e que também facilitou muito, né? Tendo acesso pelo gov.br a uma infinidade de acessos. Doutora, eu creio que é uma dúvida muito grande de quem nos assiste. O valor do benefício, qual é? E também como que ele é pago? Bom, o valor do benefício, ele tem algumas particularidades. Quando a pessoa que recebe é empregado, é seletista, o valor do benefício, ele será o mesmo do último salário. No caso de empregada doméstica, que o benefício é pago pelo INSS, também será o valor do último salário. Existem aí algumas variações nos casos de contribuinte individual ou então empresários, que o valor ele é feito com base na média dos últimos 12 meses de contribuição para o INSS. E é feito algum desconto em cima deste valor, então, do salário maternidade? Sim. O salário maternidade, ele pode sofrer o desconto do imposto de renda, que é um desconto tributário, previsto, então, de acordo com a faixa de salário e de recebimento da pessoa, assim como no salário, se a pessoa sofria o desconto do imposto de renda, no salário maternidade vai sofrer também. Há um ponto muito importante que a gente tem que lembrar, que é um desconto indevido que tem sido feito pelo INSS, que é o desconto da contribuição previdenciária nesse período do salário maternidade. Normalmente, o salário maternidade ele tem quanto tempo de recebimento? O salário maternidade, pelo INSS, ele tem o prazo de 120 dias, tá? Que corresponde a 4 meses. Existe empresas que elas participam de um programa do governo que se chama Empresa Legal, que prorroga por mais 60 dias em caso de aleitamento materno. E também há empresas que, para estimular a adoção e a guarda judicial de crianças, também possuem programas próprios que têm prazos determinados dentro das empresas para justamente estimular e auxiliar os pais que fizeram a adoção de crianças. Doutora, e se porventura houver algum desconto indevido sobre este benefício, então, como proceder? Bom, o que geralmente se percebe no salário maternidade é o desconto indevido da contribuição previdenciária nesse período de 120 dias. Esse desconto, ele foi declarado inconstitucional pelo STF através do julgamento do tema 72. O STF entendeu que no período em que a pessoa estiver gozando do benefício do salário maternidade, não se pode fazer desconto a título de contribuição previdenciária, assim como não se pode fazer no auxílio-doença. Nesses casos, a pessoa pode ingressar com uma ação judicial, que tramita na Justiça Federal, contra a União e pedir a restituição dos valores. Essa ação, é importante deixar bem claro, que ela não envolve a empresa que a pessoa trabalha ou que ela trabalhava no período do salário maternidade. Porque o destinatário da contribuição previdenciária foi a União. Portanto, é uma ação contra a União. Então não é contra o empregador, porque ali o empregador está sendo o intermediário daquela retenção. Isso, ele só faz o desconto
que ele é orientado e que ele é cobrado pelo INSS a fazer. Então fica aí a orientação também para os empregadores, não é? Sim. E o empregador teria a incidência previdenciária da parte patronal ou não também? Não, a parte patronal não tem. É Então, isso que discute o tema 72. Então nem deve ser descontado, né, repassado para a Previdência, e nem deve haver, então, a complementação dessa contribuição previdenciária da parte patronal, muito importante. Doutora, tem um tempo para pedir essa restituição? Sim, o prazo para solicitar a restituição do desconto indevido da contribuição previdenciária, ele é de 5 anos. Então, aquela pessoa que tem um filho de até 5 anos, provavelmente poderá pedir a restituição desse desconto indevido. Por exemplo, se eu tenho um filho e eu estava no gozo do benefício do salário maternidade em agosto de 2018, eu ainda posso pedir a restituição. Ela é limitada aos últimos 5 anos. 5 anos, tá bem. E no caso de uma adoção homoafetiva, o homem também pode pedir benefício, doutora? Sim, a nossa legislação, ela evoluiu muito e tenta sempre acompanhar e se adequar à realidade atual das famílias. Então, no caso de uma adoção homoafetiva, uma das pessoas desse casal pode requerer o benefício de salário maternidade. O que não pode acontecer é que, de maneira concomitante, as duas pessoas requeram o salário maternidade. Lembrando que, nesses casos, o salário maternidade ele é concedido para aquelas pessoas que fizerem a adoção ou obtiverem a guarda judicial de crianças de até 12 anos, conforme prevê a lei, mas que há discussão e possibilidade de ampliação dessa idade. E como é que o procedimento? É o mesmo? Normal? O procedimento é o mesmo, o INSS não faz maiores questionamentos, é da mesma forma com que quando a mãe tem aquela criança, quando o casal homoafetivo adota, encaminha o pedido administrativo. Os pedidos administrativos geralmente são deferidos. Doutora, e se por acaso a mãe do bebê vir a falecer, né, no parto ou logo após o nascimento, o pai da criança ele pode requerer o salário maternidade? Sim, ele não só pode, como deve. O benefício, como a gente falou no início da entrevista, o benefício ele vem justamente para amparar a família com a chegada daquele novo membro e que as pessoas, né, o responsável direto, geralmente a mãe, possa se afastar do trabalho e se dedicar àquela criança. Na ausência da mãe, seja por óbito ou inclusive pelo abandono da mãe, porque infelizmente a gente sabe que acontece muitas vezes da mãe abandonar até mesmo no hospital a criança, o pai, que é o responsável por aquela criança na ausência da mãe, ele pode encaminhar o benefício justamente com essa finalidade, que ele possa se dedicar àquela criança que recém chegou na família. Informação rica que a senhora está trazendo, porque eu acredito que muitos dos nossos telespectadores, eu desconhecia isso, e a senhora está trazendo ainda um conceito de um benefício em prol da família, não apenas da mãe. Isso. Porque quando a gente fala em salário maternidade, óbvio, o próprio nome indica, da mãe, porém a senhora está trazendo para nós aqui um conceito muito maior deste benefício previdenciário, que é para o benefício, óbvio, daquela criança e da família, né? Isso. É para amparar justamente, porque nesse caso do falecimento da mãe, a família já fica, assim, prejudicada, abalada com, seja o abandono ou o óbito. Já é difícil o momento por si só, ainda mais com a chegada de uma criança que precisa receber toda aquela atenção, todo aquele amor, todo aquele carinho, e que se o pai tiver que voltar para suas atividades habituais e se dedicar ao trabalho, ele não vai ter condições de fazer isso. E tem que ser judicial ou pode ser administrativo? Não, administrativamente. O pedido é administrativamente e, na grande maioria das vezes, ele é concedido. É claro que se ele não for concedido administrativamente, é possível requerer judicialmente. Doutora, eu tenho aqui uma máxima que eu digo que a prevenção é o melhor remédio. Isso vale não apenas para questões de saúde, vale por questões do direito especialmente. Então, a senhora acredita que o pai, então, que está numa situação semelhante a esta que a gente está trazendo aqui, do falecimento da mãe, no caso, ele deve procurar um advogado especialista, então, na área previdenciária, para orientar como
administrativamente ele deve proceder para agilizar esse processo, doutora? Com certeza, porque uma observação muito importante e que auxilia muito no deferimento rápido do benefício é que as pessoas instruam esse pedido de forma correta. Levem todos os documentos, que os documentos sejam legíveis. Então, se a pessoa tem algum grau de dificuldade, é importante, sim, procurar um advogado, procurar auxílio e a orientação. A gente sempre indica que esse é o melhor caminho, porque instruindo bem o processo administrativo, evita que esse benefício, porventura, seja indeferido. Ele demora para ser analisado e muitas vezes indeferido volta e aí demora mais tempo. Então, se já entrega tudo correto... Sim, se abrevia esse tempo. Auxilia tanto o INSS e a Previdência, que vai precisar dedicar o tempo uma só vez para analisar aqueles documentos, quanto para a pessoa que está aguardando o deferimento daquele benefício. Olha, o papo está muito bom e, assim, é bem essa linha editorial do nosso programa Papo Certo, trazer informações para vocês. Então, a seguir, mais sobre o direito previdenciário com a doutora Graciele. Fique com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Voltamos e hoje nós estamos falando sobre o direito previdenciário. Estamos recebendo a doutora Graciele. Então, Evanir, vamos continuar? Sim, doutora Graciele, a gente falou sobre desconto indevido no salário maternidade, mas isso do desconto indevido também ocorre em outros benefícios previdenciários? Sim. Hoje em dia, com a modernização, a quantidade de fraudes que ocorrem em relação aos benefícios previdenciários são muito grandes. Os contratos, atualmente, eles são todos de maneira digital. Então, muitas vezes os clientes nos procuram relatando que eles foram procurados ou que eles foram chamados no WhatsApp por uma pessoa se identificando como sendo funcionário do INSS, falando: veja, a senhora tem um direito a uma restituição de valores de descontos que foram indevidos no seu benefício e para isso a gente precisa que você encaminhe cópia dos seus documentos, documento pessoal, comprovante de residência, envie uma foto. É necessário que os beneficiários tenham muito cuidado com esse tipo de abordagem. O INSS, ele não tem o costume de fazer contatos pelo WhatsApp e nem por ligação. Caso o INSS tenha algum tipo de restituição em massa para fazer, essa notícia ela vai ser veiculada. Recentemente, a gente teve a veiculação de notícias de que as pessoas que tinham contas bancárias antigamente, elas tinham restituições de valores esquecidos no banco. Qual foi o procedimento? O Bacen disponibilizou no site oficial do banco a consulta através do do acesso pelo gov.br, que nós havíamos falado. Então, essa é uma forma segura de se obter as informações. Então, assim, é muito importante que as pessoas tenham esse cuidado. Há muita fraude e as pessoas se passam por funcionários do INSS para obter os documentos, as informações e, com base nisso, é feito um contrato fraudulento que acaba originando descontos que não são reconhecidos pela pessoa e que não foram objeto de contratação por aquele beneficiário do INSS. Excelente, a senhora trouxe aqui
dados e dicas, né, muito importantes, e uma que eu destaco é nunca passar a senha do gov.br para ninguém. Esta senha gov.br, dependendo do nível de segurança que ela tem, o nível básico ali, que é bronze, né, que é só números, mas ela tem o nível prata e ouro, que tem validações, que permite que essas pessoas tenham acesso e assinem documentos em seu nome apenas com esta senha. Então, nunca passe a senha do gov.br para ninguém, e se tiver que passar para alguém que seja de muita confiança, né, doutora? Inclusive, através do gov.br, muitas pessoas desconhecem, mas através desse sistema é possível assinar digitalmente documentos. Então, se a pessoa tem esse nível de senha ouro, por exemplo, é possível encaminhar um contrato, uma procuração, um documento e com o login e senha do gov.br fazer e formalizar um contrato, enfim, aquela assinatura também tem validade. Doutora, nós estamos trazendo então as prevenções, né? Que outras formas o segurado pode se resguardar? Bom, como a gente falou antes, o INSS está sempre acompanhando essa evolução. E atualmente, o aplicativo Meu INSS, ele disponibiliza o extrato de créditos, ou seja, a pessoa pode ver mensalmente, ao longo de muitos anos, os descontos que foram efetuados. Ali consta qual é o tipo de desconto, por exemplo, de um empréstimo consignado, de um cartão de crédito consignado. Muitos segurados sofrem descontos de associações de aposentados, que também é algo que se tem que cuidar e relembrar se a pessoa realmente fez aquela contratação, se a pessoa recebeu alguma coisa relacionada àquela associação, porque muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, acompanhar o extrato de pagamentos e também outra ferramenta muito útil que o INSS disponibiliza é o extrato dos contratos. Essa é uma informação recente, ele foi disponibilizado aí não faz muitos anos e nesse extrato é possível verificar os contratos ativos, os contratos que já foram quitados, os contratos suspensos e os contratos cancelados. Nesse extrato é possível ver quem é o responsável pelo contrato, qual é o banco, qual é a origem daquele desconto, qual foi a data em que aquele contrato foi formalizado, qual foi o início dos descontos e também os valores disponibilizados, a quantidade de parcela, o valor das parcelas. Ele é um extrato muito completo. Excelente. E se porventura a pessoa identifica lá um desconto indevido, o que ela deve fazer? A quem procurar? Bom, a primeira orientação que a gente dá sempre é buscar essa informação no extrato de empréstimos consignados, para identificar qual é a origem desse desconto, para saber onde ela deve procurar e quem ela deve procurar para obter informações. No segundo momento, a gente sempre sugere que a pessoa entre em contato com o INSS, inclusive pode ser pelo telefone 135, e faça esse registro. Noticie ao INSS que está acontecendo um desconto indevido, que ela não reconhece e que ela deseja que seja feita a suspensão daquele desconto. Também é necessário que se procure a instituição que está fazendo esse desconto. Por exemplo, que se entre em contato com um determinado banco e que solicite cópia do contrato para verificação. E aí, aqui é importante esclarecer. Os contratos atualmente, que são digitais, eles são formalizados através de mecanismos digitais de segurança, que são a selfie, a assinatura eletrônica, a geolocalização, onde a pessoa está fazendo a assinatura, e também o IP, que é o número que identifica o computador, o celular, aquele instrumento que foi utilizado para fazer a contratação. Então, recebendo esse contrato em mãos, é possível verificar onde eu estava naquele momento em que o contrato foi formalizado. Aquela selfie realmente é minha? Muitas vezes, em se tratando de fraude, sequer a selfie ela existe. Eles botam uma foto na frente, né? Uma foto e que identifica e que valida ali a contratação. E os contratos mais antigos, eles eram feitos, né, assinado presencialmente. Então, é importante que receba também cópia desse contrato para verificar se aquela assinatura
realmente é da pessoa. Se, no caso de uma pessoa que seja analfabeta, ela assina com a sua digital, que a gente chama assinatura a rogo. Essa assinatura, esse contrato, ele precisa ser acompanhado por uma pessoa de confiança daquele analfabeto. Então, assim, esse contrato preencheu os requisitos, ele foi acompanhado por um familiar. No caso do analfabeto, ele foi acompanhado por 2 testemunhas. Então, assim, é muito importante que a pessoa tome esse passo, faça contato com o banco e solicite o envio desse contrato. Contratos mais recentes e dependendo dos bancos, os bancos fizeram uma parceria com o INSS e algumas instituições bancárias, elas disponibilizam dentro do próprio aplicativo do Meu INSS a imagem do contrato. Olha que excelente. A tecnologia veio ajudar muito neste processo, né? Muito. Antigamente tinha muitas fraudes. Nossa, muita burocracia. Ajuda, né? A tecnologia veio para ajudar, mas também facilitou muitas fraudes digitais, infelizmente, né? Doutora, a gente já está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa, que creio que temos mais 3 minutinhos. E no caso das restituições, os valores voltam corrigidos? Sim, esses valores, eles sempre são corrigidos. No caso do desconto indevido por fraude, essa restituição, geralmente, ela decorre de uma ação judicial, que ela pode ser com pedido de dano moral e danos materiais. Nesse caso, todos os descontos que foram efetuados em virtude de um contrato fraudulento, eles são restituídos com juros e correção monetária. No caso dos descontos indevidos do salário maternidade, também é aplicada a correção monetária dos juros da Fazenda Pública, porque o devedor, nesse caso, é a União. Muito bem. Mais uma perguntinha, acho que dá tempo ainda. É possível fazer a solicitação do salário maternidade retroativo, doutora? Sim, é possível também dentro do prazo dos últimos 5 anos. Esse pedido é feito daí judicialmente. Então, quem perdeu esse seu direito, e a gente sabe que muitas vezes a pessoa, por estar aí há um tempinho, né, sem trabalhar, ela pensa, não estou trabalhando, não tenho direito a esse benefício previdenciário. Meu conselho, até conhecimento aqui, porque outros convidados trouxeram, nós temos aí casos que até 4 anos, né, doutora, dependendo que passou de tempo desde que ela trabalhava até ser mãe, no caso aqui que a gente está trazendo, ainda tem direito. Então, aí dá para procurar um advogado especialista previdenciário aí para buscar os últimos 5 anos aí o seu direito, não é mesmo? Sim. Doutora? Os casos previdenciários, eles geralmente, eles acompanham algumas particularidades. Então, existem aqueles casos em que a pessoa foi demitida sem justa causa e que mantém a qualidade de segurado e mesmo tendo decorrido algum período, é possível pedir o salário maternidade porque ela ainda continua tendo a qualidade de segurado. Então, é sempre importante procurar um advogado e a orientação correta. Perfeito. Então, doutora Graciele, muito obrigada pela tua presença e por compartilhar o teu conhecimento conosco. Muito obrigada. Eu agradeço pelo convite e fico à disposição para mais esclarecimentos. E eu agradeço, então, a vocês de casa que nos assistiram e lembro que também estamos lá no Instagram, Facebook e TikTok, onde vocês podem ver pequenos vídeos dos nossos convidados e, inclusive, compartilhar. Então, amanhã, às 7h30 da manhã, tem a reprise do programa da doutora Graciele e às 20h30, um programa inédito com Papo Empreendedor. Estaremos aqui e esperamos vocês. Até lá!